Então, eu preciso, como atleta, mesmo que eu não seja profissional, mas eu pratico uma atividade física, eu preciso ter a clareza de que o meu corpo é a minha ferramenta para ter o melhor desempenho na atividade que eu faço. Como é que eu melhoro esse pilar corpo? O que a gente precisa fazer para ter um corpo que me dê condições de executar melhor a atividade que eu faço? Coloquem aí para mim. Preciso trabalhar? O que eu preciso trabalhar para melhorar meu corpo? Eu preciso trabalhar força. Porque todas as atividades físicas, elas exigem força. Algumas exigem força de explosão muscular, que é aquelas atividades em que tem saltos, impulsão, corrida, que tem chute. Eu preciso de força muscular de explosão. Existem atividades que precisam de força muscular de sustentação. Por exemplo, calistenia. Calistenia precisa de força muscular muito mais de sustentação do que explosão. Quem quer fazer chute alto precisa muito mais de explosão do que sustentação. Alguns chutes você permanece com a perna lá em cima. Mas muitos é o impacto que vai fazer a diferença. Quem faz dança? A gente precisa dos dois tipos de força: explosão, sustentação. E a gente precisa que o nosso corpo tenha resistência. Resistência. E eu consigo trabalhar isso quando eu trabalho força de sustentação. Então, só aqui a gente já tem 2 trabalhos físicos para fazer no nosso corpo em 2024. Trabalhar força de explosão, trabalhar força de sustentação. Mas existe uma outra coisa nesse pilar corpo que a gente precisa trabalhar para a gente conseguir ter um corpo capaz de executar melhor os movimentos nas nossas atividades, que é o quê? Flexibilidade, alongamento. É impossível eu melhorar o meu desempenho se eu tiver um corpo rígido. Como que eu vou ter uma amplitude maior nos movimentos? Como que eu vou conseguir fazer torções com o meu corpo se o meu corpo é travado? Se o meu quadril é travado? Então, vai anotando aí. Pilar corpo. Existem 3 pilares para a gente melhorar o nosso desempenho. Primeiro deles é o pilar corpo. O que dessas 3 coisas do pilar corpo eu falei, que você em 2024 mais vai focar? É no trabalho de força? É no trabalho de força de resistência, força de explosão? É no trabalho de flexibilidade? E aí entra um pouquinho da pergunta que a nossa colega fez. Eu tenho várias coisas que eu quero melhorar. O que eu faço? Só posso escolher uma? A princípio, escolha uma. Mas como eu escolho essa uma? Sim, dessas 3, você deve escolher aquela que é mais fácil e rápido de conseguir. E no final, eu vou explicar por quê. Então, entre força de explosão, força de resistência e alongamento, muitas vezes a gente olha e fala assim, o que eu mais preciso é trabalhar o que eu não tenho, né? O que eu sou pior. Cuidado, porque isso muitas vezes desmotiva a gente a continuar treinando. Então, o primeiro ponto que eu preciso é colocar uma atividade, se focar em uma dessas atividades, mas aquela que seja mais prazerosa de eu fazer, que eu goste de fazer e que vai me trazer um resultado em curto espaço de tempo. Porque é essa conquista que vai fazer com que eu tenha mais ânimo, mais motivação para ir para a próxima conquista, para trabalhar a próxima coisa no meu corpo.